Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto deste domingo, dia 21, 1 Timóteo 1, 15 e 16. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. O principal. Às vezes a gente acha que sempre são os outros. É claro que em outro momento, em outro texto, Paulo vai dizer que ele era o principal porque ele perseguiu a igreja. Mas este não é o motivo para alguém se achar o principal. Porque nós precisamos individualizar o sacrifício de Jesus. É claro que Jesus morreu por todos. É claro que Jesus derramou o seu sangue por toda a humanidade. Mas eu preciso pensar como Paulo. Eu sou o principal. Não são os outros. Jesus não morreu na cruz apenas por causa dos outros. Ele morreu por causa de mim. Eu gosto de pensar, ao contrário do que eu ouço de muita gente. Porque muita gente diz que se Adão não tivesse pecado, jogando toda a culpa do pecado em cima de Adão. É claro que ele pecou. E ele trouxe para a humanidade, que ele representava toda a humanidade, a culpa do pecado. Mas eu posso afirmar sem medo de errar. Se Adão não tivesse pecado, se meus antepassados não tivessem pecado, se meus pais não tivessem pecado, se minha família não tivesse pecado, eu teria pecado. E é por isso que eu preciso entender que eu sou o principal. Jesus morreu por causa de mim. E quando eu entendo isso, eu começo a desenvolver um sentimento de gratidão tão grande que eu não posso deixar de falar que Jesus salva também os outros, porque salvou a mim como principal. Não importa o que você faça, não importa o que você faz, não importa o que você pensa, o que importa é que se Jesus me salvou, que eu sou o principal, ele pode também salvar você. E é esta a visão que o apóstolo tem quando ele escreve essa carta para Timóteo. Essa visão clara de que a morte de Jesus, ela foi geral, mas a salvação das pessoas, ela é individual, ela é pessoal. É por isso que eu sou o principal. E Paulo vai dizer que por que ele era o principal? Porque eu sou o principal, então nós temos alcançado a misericórdia de Deus. Porque em mim se manifestou a misericórdia de Deus para que eu pudesse ser salvo. Mas será que as minhas atitudes
vão fazer com que, ou iriam fazer com que eu não fosse salvo? A única atitude que qualquer um pode tomar, que eu e você podemos tomar, é aceitar a Jesus. É a única atitude que vai nos salvar. Não adianta eu distribuir presentes para tanta gente. Não adianta eu ser alguém cumpridor dos meus deveres. Não adianta eu ser um cidadão exemplar. A única coisa que eu e você podemos fazer para alcançar esta salvação é receber a Jesus. E é por isso que ele está dizendo que a misericórdia de Deus me alcançou como o principal dos pecadores. Que este domingo possa ser abençoado para todos nós. Amém.